O Atlético foi o rei da marcação individual ontem. Você vai dizer assim, o Atlético dos três zagueiros. É uma tendência que a gente tem, porque quando o Atlético sai para jogar, ele libera o Arana pelo lado esquerdo. Então ficam Saravia, Batalha e Júnior Alonso. Mas quando defende, e ontem só defendeu, é linha de 4. É linha de 4. Você vai dizer, mas foi linha de 5. Não foi. Não foi linha de 5. Mas o Scarpa estava sempre aqui, então parece linha de 5. Parece. Por que parece linha de 5? Porque o Milito fez um sistema em que ele tinha sempre o Caleri marcado pelo Júnior Alonso, o Lucas sempre marcado pelo Saravia, o Batalha sobrava, principalmente olhando para o Saravia. O lado esquerdo, o Wellington Rato, com o Arana. O Luciano vinha aqui com o Otávio. E aí voltou um cara, que é o Wellington. Onde o Wellington ia, o Scarpa ia atrás. Então, você marcava o tempo inteiro individual. Lembra que a gente está falando do Abel, tá marcando individual até o jogo do Botafogo, que ele mudou a marcação porque não dá para marcar o Botafogo individual? Sim. O Abel estava marcando muitas vezes sem sobra. Não. O Atlético tinha sobra. O Batalha era o vigia do Júnior Alonso com o Caleri e principalmente ele era o vigia do Saravia com o Lucas. Passou o Lucas pelo Saravia, era o Batalha aqui. Então não tinha como escapar da marcação? Claro que tinha. Primeiro que o São Paulo começou a escapar da marcação quando liberou o Sabino para jogar, porque ele criou um homem a mais. E segundo porque o Zubeldia não fez alteração nenhuma até os 44 do segundo tempo, quando entrou o Nestor no lugar do Rato. E isso é que está dando discussão no São Paulo. Vamos falar um pouquinho mais disso, PVC, porque o Hernan ia entrar aqui com a gente, mas o voo dele atrasou, então ele não vai conseguir, mas amanhã ele está aqui com a gente. Ele entrou? Olá! André Hernan, bom dia. Para vocês. Enquanto bom dia, você gente. Aí, eu vou agradecer que você fez essa correria para participar aqui com a gente. Show de bola. Obrigada, hein? Tá me ouvindo aí? Boa. Seguinte, eu tô aqui no Rio de Janeiro, hoje eu vou fazer Vasco Atlético Paranaense, correria danada, mas ontem foi bastante interessante acompanhar ali nos bastidores, acompanhar bem o São Paulo, porque o clima no aquecimento, o clima antes do jogo, era um clima de muita confiança, que você via que os jogadores estavam focados na partida, e é óbvio que o resultado ele foi muito assim, as falas, as entrevistas, elas foram muito assim, linha do resultado. Obviamente, eu conversei com o Luiz Gustavo, depois conversei com o Lucas. Obviamente, o fato ocorrido com o esquerdo foi pauta na questão anímica dos jogadores, na questão de deles estarem diferentes. O Rafinha chegou até a falar que nenhum jogador foi consultado e que se talvez fossem consultados, alguns poderiam até dizer que não estavam se sentindo bem para jogar. Muito disso tem a ver com o resultado. Né? Posso afirmar tranquilamente que se o São Paulo tivesse vencido o Atlético Mineiro, nada disso estaria sendo falado, principalmente nas entrevistas e questionamentos aos jogadores. Mas é um São Paulo que entrou diferente. O São Paulo cascudo, o São Paulo das Copas, o São Paulo que vai para cima, o São Paulo que faz o resultado, ontem de fato não entrou em campo. E na linha do tiro do torcedor da crítica, na linha da crítica do torcedor, está o Luciano. O Luciano foi o mais criticado, o mais vaiado e, obviamente, o fato do auxiliar do Zubeldia não ter feito nenhuma substituição. O Morumbi ontem inteiro, né, num determinado momento da partida, pedia a entrada do garoto William Gomes, que foi muito bem no fim de semana, fez gol, renovou o contrato, é uma esperança do torcedor e sequer foi chamado. Num determinado momento, o Domi e PVC, eu olhava para o banco, olhava para o lado do banco, São Paulo precisando atacar, e o Eric e o William Gomes estavam sentados no banco.
Porque a dinâmica do aquecimento você tem, não vai todo mundo para o aquecimento, são duas turmas que se revezam. Então, por exemplo, você tinha o Nestor, você tinha o André Silva, você tinha outros jogadores aquecendo, mas os jogadores de velocidade, os jogadores que quebram linhas e que desequilibram e dão ritmo no jogo, estavam sentados no banco. Então, a ideia, ao que parece, das substituições foi mesmo segurar e não utilizar jogadores de velocidade, sendo que ele acabou só utilizando o Nestor, que entrou no lugar do Rato, que fez uma ótima partida e saiu cansado demais do jogo. Os Boa, tem um 44 segundo superchat tempo. aqui do Antônio Muniz. Obrigado, Antônio. Ele diz aqui: eu te avisei, André, o São Paulo é pequenês. Realmente ele tinha mandado um superchat falando isso, né? A gente até leu aqui. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa não mudança, mesmo com todo o pedido da torcida. Por que ele decidiu não mudar e como isso afetou os bastidores do time depois do jogo? A questão da mudança ela foi muito simples. O São Paulo, como direção, como instituição, entendia que não tinha que fazer esse movimento para tentar adiar a partida, para tentar mudar o jogo, porque estava dando toda a assistência para o Nacional do Uruguai, para o esquerdo, e os jogadores depois. Tanto que o São Paulo folga hoje, né? O São Paulo deu folga para os jogadores. E hoje está programada uma ida, né? O vice-presidente do São Paulo já está em Del, né? E há uma programação de alguns jogadores irem, né? Por exemplo, o Wellington Rato, que nem estava sendo citado para ir, decidiu ir, junto com o Michel Araújo, junto com o Caleri e o Rafinha. Então, assim, o São Paulo já tinha isso muito claro, de que os jogadores estariam com um dia livre para ir a todo o funeral ali do esquerdo, então entendeu que não tinha que fazer essa mudança do jogo. Até a questão de psicólogo, Renan, até a questão de jogadores. Tá me ouvindo? é que eu fiz a pergunta, mas eu acho que eu me expressei mal. Eu queria saber como o São Paulo viu essa questão da não mudança dos jogadores, que a própria torcida pedia, e Das não você mesmo falou. substituições. Ah, entendi. Tava pensando na não mudança do calendário para o jogo, de adiar o jogo. Mas é aquilo mesmo, a questão do jogo muito, muito claro que não iria mudar a data. Em relação às substituições, eu conversei com algumas pessoas que entenderam que poderia, né, ter feito substituições, que o técnico poderia ter feito substituições, porém, ninguém dentro do São Paulo se mete no trabalho do treinador. Assim como o treinador também não se mete no trabalho dos dirigentes, ou qualquer outra pessoa que seja de staff e qualquer outro departamento. Então, assim, respeitaram, pelo que eu pude conversar, respeitaram as decisões, mas não concordaram, né? Internamente não houve assim não, tá tudo certo. Respeitaram a decisão da comissão técnica de não fazer a mudança, porém não concordaram. Internamente no São Paulo, isso eu posso garantir para vocês. Depois do jogo, houve muita discussão entre os jogadores, cobrança entre os jogadores. Discussão, eu digo no bom sentido, não é briga. Discussão de por que, que no posicionamento, por que, que não se posicionou assim, discussão de jogo mesmo, né? E cobrança, no próximo jogo vai ter que ser diferente. E isso faz parte daquela questão que eu venho falando sempre aqui, que é a mudança de perfil dos jogadores. Então, no São Paulo, hoje, internamente, eles entendem que está aberto ainda, que é possível fazer o resultado porque você não tem um gol qualificado na Copa do Brasil. Então, o São Paulo vai se focar, vai ficar bastante concentrado para tentar inverter esse placar aí lá em Belo Horizonte. Eles acham que é possível. PVC, você acha que Deixa o eu fazer um Zubeldia adendo. errou nas substituições? Eu acho que ele errou e eu acho que tem gente dentro de São Paulo que vai discutir isso internamente. Claro que ninguém se mexe no trabalho do Zubeldia. Nenhum diretor tem que chegar para o Zubeldia e dizer faça isso ou faça aquilo, técnico ou técnico. Mas evidentemente que o trabalho é avaliado todos os dias, né? Você chega a um ponto que não é o ponto de hoje, mas que pode ser o ponto de dezembro, de dizer vai permanecer ou não vai permanecer, pela soma dos acertos e dos erros que você vai avaliando. O entendimento nas últimas entrevistas coletivas, o Zubeldia passou de passagem pela questão do cansaço do elenco.
Se você tem um elenco cansado, como é que você faz a primeira alteração e única aos 44 do segundo tempo? Segunda ponderação, como é que o Rodrigo Nestor, que joga sempre do lado esquerdo, entra do lado direito? Terceira ponderação, o Luciano está muito mal no jogo. Você está vendo que ele está mal no jogo. Por que não altera? E tendo jogadores que estão pedindo passagem nos últimos jogos que jogaram bem. O William jogou um jogo como titular, mas fez o gol. O William tem drible. Num jogo contra uma marcação individual, o drible desmonta a marcação. Era uma hipótese. Desde que o técnico exerça o seu lado do professor. Ou seja, você tem que olhar quem está avançando e quem está regredindo todo dia. Então, a avaliação é de que o trabalho do Zubeldia ontem não foi bom. Não foi bom. Se ele tivesse feito alterações, o São Paulo ganharia o jogo. Porque a zaga do Atlético, marcando individual, foi baixando fisicamente e o drible era a capacidade de desmontar de uma vez aquela marcação montada com o time cansado do adversário. Então eram, possivelmente, William e Eric, que tem drible. Agora, uma alteração aos 44 do segundo tempo, e o cara que está visivelmente mal no jogo e cansado é o cara que faz a falta, que é o Luciano, isso vai ser discutido no vestiário. Isso vai ser discutido. Vem cá, não estou perguntando, você não tem que fazer diferente, não se trata disso, mas por quê? E pode pesar principalmente dependendo do resultado do próximo jogo, né, André Hernan? E o São Paulo vai com força máxima para o jogo contra o Fluminense. É um jogo domingo, 6h30, e depois tem a parada da data FIFA, ou seja, o elenco vai ter um período ali só de treinamentos. Né? Nenhum jogador do São Paulo foi convocado. Eu digo do Rafael, que vinha sendo convocado, os principais jogadores ali e tal, não houve convocação. Então, o São Paulo vai descansar. E outra questão que também ficou muito mal e há uma crítica muito grande da torcida, não só pelo resultado, não só por não ter vencido o Atlético Mineiro, como era esperado, mais de 51 mil pessoas ontem, o São Paulo tomou toco ontem de dois jogadores que estavam assim com muita expectativa de fechar. O Mário Ruiz, o São Paulo tirou a proposta, não vai ter encerradas as negociações. São Paulo ficou com a sensação. Aliás, só um detalhe: o São Paulo fez tudo que o Mário Rui pediu, reformulou a proposta, fez tudo que foi pedido pelo jogador e pelo staff. Não teve acordo. A sensação interna do São Paulo é que a família do Mário Rui não topou vir ao Brasil, mas não tem mais conversa. O Colombato, o argentino, volante, Santiago Colombato, o São Paulo fez duas ofertas de empréstimo, chegou até a refazer uma das ofertas. O jogador já tinha dado sinal positivo, mas o Leão do México recusou a proposta e só aceita vender o jogador. Comprar, o São Paulo não vai comprar. Era empréstimo com opção de compra. Ou seja, o São Paulo tem 4 dias, precisa arrumar o lateral esquerdo que está há 8 meses sem contratar, vai ver se vai conseguir um volante, vai discutir isso com o Zubeldia, em meio a esse jogo que ficou esquisito para os lados do Morumbi. Agora o jogo do Fluminense também passa a ser fundamental, porque você pode sair de um jogo de Copa, pode sair de outro e não pode descolar no brasileiro. Então o sinal de alerta está ligado lá no CT. Muito bem, Ana, muito obrigada mais uma vez pela correria para conseguir participar com a gente, trazer esses bastidores tão interessantes. PVC, mais um para nossa conta. Amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã ao vivo. Obrigada demais pela companhia e pelos likes e pelas mensagens aqui. Vocês são maravilhosos. Valeu, gente. Até amanhã. Só vou contar a história rapidinho, depois amanhã a gente detalha mais. Essa camisa aqui, ó, não é a mais vendida. É a mais comprada. Eu comprei ontem. Comprei na loja da Marisa. Aí eu perguntei para a menina que estava fazendo. Eu mandei estampar. Mandei estampar Henrique 16. Só que eu só vi aí para estampar Mbappé e Bellingham. Aí eu falei para a menina: tá vendendo o quê? 8 do Bellingham e 2 do 8 do Mbappé e 2 do Bellingham a cada 10? Aí ela falou: é isso. Aí ela voltou e falou assim: depende às vezes do dia.
Porque por vezes aí, 7 Mbappé, 2 de Bellingham, 1 de Vini, mas a máxima é que o Mbappé está vendendo 80% das camisas estampadas no Real Madrid, na loja oficial. Muito bom. Quanto Muito custa a bom. camisa aí, de curiosidade? 115 euros. Se eu comprasse no Brasil, eu ia pagar mais barato. Muito mais barato. Muito mais Pelo barato. menos a É, metade. Mas eu fui lá comprar. Não resisti. Comprei e mandei estampar. justo. Quem nunca, né? Pagou mais caro só para comprar na hora. Valeu, gente. Até amanhã, hein? Boa tarde para todo mundo. Qual?